Agora, no capítulo 16 de Josué, vamos falar sobre a herança de Efraim, a partir do versículo 1 diz: O território que por sorte caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava o limite dos Arquitas até Atarote, e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Horon de Baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filho de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate ao norte, de onde volta para o leste até Taanate-Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuá, o limite vai para o oeste ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer, assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Agora, no capítulo 17 de Josué, vai falar sobre a herança da meia tribo de Manassés. E a partir do versículo 1 diz o seguinte: Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros irmãos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamava Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está no outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de Entapuá. A terra de Tapuá pertencia a Manassés, mas Tapuá, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dó e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região de 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa cidade. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção,
sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos Gerezeus e dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carro de ferro e sejam fortes. A partir do capítulo 18, que vai falar sobre a divisão do resto da terra. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus dos seus pais deu a vocês? Escolham os 3 homens da tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a inscrição da terra: Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim, os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Agora falando sobre a herança de Benjamim, versículo 11 diz: Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a luz ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está ao lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Netfoa. O limite descia até a extremidade do norte, que está diante do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Hinom, ao lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Er-Rogel. Envolvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava para o Gelilote,
que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois, o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. Agora vai falar sobre as cidades de Benjamim. Versículo 21 diz: As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gabi. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Riquém, Irpeel, Taralá, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.